Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje, ele vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer, bastantes, sobre a hierarquia da Igreja. Eu vou usar este vídeo para fazer uma introdução e explicar também como é que nasceu a figura do padre, ou o presbítero, como nós dizemos formalmente dentro da Igreja. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e se tiverem alguma dúvida do que eu tiver a explicar e isso suscitar a vossa curiosidade, podem pôr aí nos comentários coisas que gostariam de saber melhor sobre a Igreja e quem sabe eu não faça um vídeo só sobre esses temas, ajudando-vos a compreender o que é a Igreja de hoje. Este vídeo vai ser o primeiro de muitos vídeos que eu vou falar sobre a Igreja. Ao falar de como as coisas aconteceram, vocês vão perceber muitas vezes de uma forma indireta que eu posso estar a fazer uma crítica à Igreja. Esse não é o objetivo fundamental, o objetivo é explicar-vos, saberem porque é que a Igreja hoje funciona de uma maneira, de onde é que vem, digamos, as coisas. Claro que muitas vezes eu vou dizer que a ideia original era uma e que, sem querer, a Igreja mudou. E aí estou a fazer uma crítica indireta. Em alguns pontos eu vou falar de coisas bem sensíveis e vou dizer as falhas que a Igreja tem. Portanto, eu vou apontar diretamente um dedo e vou dizer esteve mal. Por exemplo, nos casos da pedofilia, nos casos de corrupção, a gente tem que apontar o dedo e dizer isso não está bem, isso não é a mensagem de Jesus. Outras vezes eu vou dizer que a ideia até era engraçada, era boa, mas por necessidades de organização ou porque a Igreja é universal e tem que corresponder a muitas situações do mundo inteiro, às vezes abdicou de ser um testemunho da mensagem de Jesus e acabou por se desviar um bocadinho das suas raízes e da sua origem. É evidente que também os tempos mudaram. Portanto, a Igreja de há 2000 anos não é a mesma de hoje, porque também as sociedades mudaram e a Igreja adaptou-se. Então houve muitas coisas que ela teve que mudar para saber viver e ser testemunho da mensagem de Jesus nos dias de hoje. Há muitos assuntos que no tempo de Jesus isso não era um problema e que hoje são situações que a Igreja tem que defender ou tem que se definir como testemunho de uma mensagem autêntica de Jesus, mas nos tempos de hoje. E é engraçado que eu escolhi para primeiro tema a origem do padre, porque é uma das funções que nasce ainda na Igreja primitiva e que se mantém. Nós utilizamos a palavra padre e a palavra presbítero. A palavra presbítero vem do grego presbíteros e que significa, em português, o bom pastor. A palavra padre já vem do latim e basicamente é aquilo que nós chamamos pai. E já estão a entender que a figura do padre corresponde também a uma figura do pai da comunidade. Então elas significam a mesma coisa. Por um lado, o bom pastor, aquele que toma conta das ovelhas, dá-lhes de comer e preocupa-se com a sua segurança. Da mesma maneira, o padre, como um pai, preocupa-se com a sua comunidade, dá-lhes de comer espiritualmente e ajuda-os a viver bem na sociedade. Quando os apóstolos, após o Pentecostes, iniciam o anúncio do Evangelho, saem do cenáculo e começam-se a espalhar, primeiro pela Galileia, pela Palestina e depois pelas cidades do Império Romano,
Na realidade, eles são os primeiros presbíteros, os primeiros padres. O que eles fazem é fundar essas comunidades. Acontece que eles não podiam ficar lá eternamente. Então, sempre que eles deixavam a comunidade para partir para outro lugar, eles deixavam alguém com capacidade de liderança que tinha compreendido bem a mensagem dos apóstolos para ficarem à frente dessa comunidade. Eles escolhem dois tipos de pessoas: o diácono e o presbítero. As funções são bastante diferentes. O diácono preocupava-se com a logística da comunidade. A mensagem de Jesus é: amai-vos uns aos outros. E os apóstolos diziam: procurai fazer isso, por exemplo, através da caridade. Vejam quem tem dificuldades na comunidade, vejam as viúvas que participam na comunidade. As viúvas eram um problema porque as mulheres não trabalhavam naquela época, não tinham rendimentos. E quando o marido morria, elas basicamente ficavam abandonadas à sua sorte. Então, para esse tipo de função, a parte logística da comunidade, os apóstolos vão eleger um diácono. A palavra diácono vem do grego diakoné, que quer dizer estar ao serviço. E, portanto, era essa a sua função dentro da comunidade. Qual a função do presbítero? Era, sobretudo, preocupar-se com a mensagem de Jesus. Ou seja, sempre que a comunidade se reunia, estava nas mãos deles transmitir verdadeiramente e autenticamente a mensagem de Jesus. Ela resume-se de uma forma simples: amai-vos uns aos outros, procurai a paz entre vós e, sobretudo, vivei com alegria esta mensagem. Digamos, os apóstolos, ao estarem na comunidade durante algum tempo, perceberam logo quem é que interpretava corretamente a mensagem de Jesus. E quando saem da comunidade, dão indicações: olha, eu acho que esta pessoa deve ficar espiritualmente à frente da comunidade. E esses vão ser os primeiros presbíteros. Lembrem-se, não há seminários, não há formação, ou seja, as pessoas recebiam esta formação e esta informação oralmente. Grande vantagem, ela vinha diretamente dos apóstolos, que tinham vivido com Jesus. Mas acontece que os apóstolos ficavam muitas vezes bastante tempo longe dessas comunidades e não passavam lá sempre. Então, o que é que vai acontecer? Alguns desses presbíteros, ou pela sua vida particular, tinham que sair daquela cidade, ou porque morriam, e então era necessário substituí-los. E é aqui que começa o primeiro processo de organização interna da Igreja, da sua hierarquia. Como é que a pessoa chegava a padre ou a presbítero? Na realidade, era escolhido pela comunidade. Era quase como que uma espécie de sistema democrático. As pessoas reuniam-se e achavam que aquela pessoa tinha as condições para estar à frente da comunidade. E ela era eleita. E no dia seguinte, basicamente, ela era ordenada presbítero. Só que isto funcionou durante muitos séculos. Não foi só no início da Igreja. Até a Igreja ser reconhecida por Constantino, todos os presbíteros foram eleitos desta maneira. Mas isto levantava um pequeno problema simples, que era, essas pessoas, por exemplo, muitas delas eram casadas, tinham filhos, tinham mulher, e então, às vezes, a vida obrigava-os a sair daquela cidade por questões de trabalho e irem para outra localidade. Nesse momento, eles continuavam a ser presbíteros e padres. Quando eles eram ordenados padres, eram ordenados naquela comunidade. Saindo daquela comunidade, eles não eram reconhecidos nessa autoridade noutra comunidade. Portanto, não funcionava como hoje. O que é que significava? Que se uma pessoa, por razões até profissionais, ou fosse obrigado pelo seu patrão a ir para outro lugar trabalhar, a comunidade tinha que se reunir e escolher outra pessoa para ser o seu líder, o seu padre e presbítero.
E digamos até que a mesma coisa acontecia também com os bispos. Eu nunca li o Bispo Pedro ou o Bispo Paulo. Isso eu não li. Mas sei que, por exemplo, Santiago, aquele que nós veneramos em Compostela, Santiago de Compostela, foi Bispo de Jerusalém. Ou seja, era a mesma coisa. Sempre que necessário, era preciso reunir as comunidades e escolher alguém que representasse as comunidades e reunisse as condições para estar à frente daquelas comunidades, e então ele era ordenado bispo. Há alguns casos muito engraçados, como o de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, em que num dia foram ordenados presbíteros e no dia seguinte foram ordenados bispos. Portanto, isto era muito natural acontecer no início da Igreja. Claro que vocês podem perguntar, hoje nós poderemos voltar a esse modelo? É praticamente impossível, porque hoje, digamos, as funções que a Igreja tem na sociedade são muito maiores do que apenas liderar uma comunidade. Agora, há uma coisa que podia ser feita. Quando um bispo nomeia um padre para estar à frente da comunidade ou de uma paróquia, claro que ele tem a sua preocupação de organização da sua igreja local, do número de pessoas, do número de padres que tem à sua disposição, mas eu tenho algumas dúvidas que, em alguns casos, as comunidades sejam consultadas para dizerem, ok, nós aceitamos ou não aceitamos este padre. Porque se for uma situação de um padre que já tem algum tipo histórico que não foi muito simpático, se o bispo disser, olha, vais para aquela comunidade, a comunidade nem é perdida, nem achada nessa decisão. E isso sim, é uma coisa que a Igreja poderia pensar antes de dar a ordem. Eu sinceramente não me parece que seja difícil esse tipo de diálogo, mas claro que as próprias comunidades, às vezes, elas não são muito unidas, há muitos movimentos, também há alguns interesses dentro da comunidade, e se às vezes o bispo perguntasse, querem este padre, uns iriam dizer que sim, outros iriam dizer que não, e levantava-se ali um problema. Mas um bocadinho de bom senso não faria mal, que é, por exemplo, se é um padre novo, uma pessoa que acabou de ser formada, dar indicações à comunidade por onde ele vai, para o receber bem e para o ajudar também a viver a sua missão como presbítero. Agora, quando é uma situação em que já há algum histórico de algum padre que não esteve bem numa paróquia, teve um ou outro problema numa comunidade, pelo menos consultar a comunidade onde o bispo quer que ele se integre, explicar-lhes a verdade, dizer-lhes porque é que está a nomear o padre para ali e se a comunidade deve ou não aceitar essa indicação. Mas fiquem descansados, nós já não podemos voltar ao modelo das comunidades primitivas. Isso por uma razão muito simples, é a Igreja, enquanto instituição, ela cresceu de tal maneira, tem de tal maneira variadas funções ao nível social e é praticamente impossível estar constantemente num processo de escolha e nomeação. O que é exigido hoje a um padre em termos formativos para estar à frente da comunidade tem os seminários e demora bastante tempo. São vários anos que ele está ali em estudo e preparação. E nós não podemos agora chegar à comunidade e dizer, olha, esta pessoa tem as características e as condições para estar à frente da comunidade e liderar espiritualmente a comunidade. Isso já não pode funcionar assim e, portanto, não podemos mais voltar a esse modelo das igrejas primitivas. Espero que tenham gostado deste vídeo. A partir daqui estejam atentos, que eu vou falar de muitas coisas sobre o funcionamento hierárquico da Igreja, quer na sua história, para chegar até aos dias de hoje. Está bem? E eu vou-me despedir de vocês. Eu espero que tenham gostado. A gente vai se encontrar então aqui noutro vídeo a falar deste assunto ou de outro qualquer. E até lá, tudo de bom com vocês.